Fala aí galera, beleza? Tudo na paz? Tudo na paz do Senhor Jesus? Hoje é dia de mais um vídeo da nossa série de leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 6 e você tem aprendido aí como a igreja do Senhor se comportava no começo da era cristã e como a igreja do Senhor firmou os passos, os seus passos no caminho que é Jesus? Tem observado? Bom, vamos para mais um capítulo, mas antes não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal e, lógico, deixar o seu comentário para nos ajudar na interação desse vídeo e também para a gente saber qual é a sua opinião a respeito do que nós estamos fazendo. Beleza? Deus abençoe e vamos lá. Meu nome é Fábio Moura e esse é mais um capítulo por capítulo de Atos dos Apóstolos. Vem com a gente. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Bom, o legal é que agora a igreja começa a se desenvolver e se organizar em equipes. Os apóstolos, os primeiros discípulos começam a organizar, vamos dizer assim, a igreja. Não uma instituição de CNPJ, isso, aquilo, outro. Não, a igreja mesmo. A reunião deles começa, vamos dizer assim, começa a ser organizada e os trabalhos começam a ser distribuídos. Infelizmente, gente, esse é um exemplo, infelizmente, vamos dizer assim, é um exemplo que muitas pessoas, muitas igrejas têm deixado de, vamos dizer assim, de seguir esse exemplo. Delegar ações, organizar, os grupos, delegar atividades a outras pessoas também faz parte do crescimento da igreja. E a igreja, e o grupo que não faz isso, o líder que não entende isso, que não faz isso, certamente não consegue organizar o seu grupo e, consequentemente, é claro, não consegue deixar um legado, deixar um trabalho feito para outras gerações, não consegue dar continuidade do seu trabalho, do trabalho que Deus tem feito através da vida dele. E olha só, Jesus é o nosso maior exemplo de incentivo em questão a deixar legado, vamos dizer assim, deixar legado e de incentivo para que os seus liderados façam coisas maiores do que a que ele mesmo fez. Infelizmente, existem líderes que não são felizes quando seus discípulos crescem ou realizam obras maiores do que ele tem feito. Aí entra ciúme, entra inveja, entra um monte de coisa que não pode ter no coração do líder cristão, do líder, vamos dizer assim, de uma igreja, de um povo de Deus. Não é verdade? Vamos lá, capítulo 6. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. Ou seja, o número de adeptos à religião judaica, a quantidade de judeus circuncisos, de judeus, de religiosos, aumentou conforme os discípulos iam pregando no pátio do templo. E também, lógico, os milagres acontecendo. Isso era um sinal bom, porém era também algo que poderia entrar em conflito em relação à graça que Jesus havia pregado. E olha só, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. Começou aí uma briga, uma treta entre os judeus que haviam se convertido, mas haviam também entre aqueles judeus convertidos, aqueles judeus que não moravam em Israel, que não habitavam em Israel, mas começou a fazer parte do grupo. E parece que estava tendo uma diferença entre esses. Diferença de tratamento. Panelinha, vamos dizer assim. Não pode, gente? Não pode ter tratamento diferente um dos outros. As pessoas não podem ser tratadas de forma diferentes, até mesmo porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais perante Deus. Olha só, a queixa deles, e qual era a queixa deles, Qual era a reclamação deles? A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária
do dinheiro. Lembra? Lá atrás que eu falei, que nós conversamos nos capítulos anteriores, que eles pegavam todo bem de forma voluntária, havia um acordo entre eles de entregar o que eles tinham nos pés dos apóstolos, simbolizando ali aquela autoridade, aquele louvor. Então, e na hora de distribuir tudo igual, estava tendo uma situação aí complicada entre os discípulos, entre as pessoas que estavam ali recebendo esse donativo, esse dinheiro, essa doação. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo, todo o grupo de seguidores, e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para ficar falando de dinheiro, para tratar de dinheiro, para resolver esse problema. Não é certo. A gente tem outras prioridades, e que é se dedicar à palavra de Deus. Entende o lance de delegar? Quando o líder entende isso, que ele tem que cuidar de outras coisas e delegar outras funções, outras atividades para os seus subordinados, para as pessoas que estão ali com ele no grupo, isso é da hora, gente. Fica perfeito o trabalho, fica bacana. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, lógico, de vocês, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Quem escolheu? O próprio povo. O próprio povo escolheu. O próprio povo, tá? Escolheu entre vocês, e nós vamos dar essa missão para vocês. Vê aí, entre vocês aí, quem é o mais apto, quem é o melhor para poder tocar esse trabalho, e nós vamos dar esse trabalho para eles. Da hora, né? Assim nós vamos poder continuar usando o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. E aí todos concordaram com a ideia, viram que a ideia era boa, todos concordaram com a proposta dos apóstolos, e aí eles escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, o outro servo do Senhor também. E dentre eles escolheram Nicanor, Timon, Parmenas, e Nicolau da Antioquia, um não judeu, né, que havia se convertido ao judaísmo, um não judeu, um estrangeiro que havia se convertido ao judaísmo, tá? Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra do Senhor, depois disso, a palavra do Senhor continuava a se espalhar, e em Jerusalém o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã, a fé em Jesus. Da hora, né? Da hora. Muito bom. Entende? O número continuou crescendo, o trabalho continuou sendo desenvolvido, né? O trabalho continuou sendo desenvolvido, porém, teve que ter esse trabalho de compartilhar, teve que ter essa ideia de compartilhar o fardo com os outros. Para de carregar esse peso sozinho, viu, líder? Fique em paz. Existem pessoas do teu lado que querem te ajudar a fazer esse trabalho. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Vamos lá. Falando um pouco de Estevão, a prisão de Estevão. Estevão, um homem abençoado por Deus e cheio do poder, além de cuidar, né, desse trabalho de entregar os mantimentos, de administrar os mantimentos, ele também fazia maravilhas e milagres entre o povo. O cara era federal, o cara era uma benção mesmo. Mas, lógico, aí não tem jeito, começa a dar fruto, começa a ter complicação, né? Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinha vindo da cidade de Cirene e Alexandria. Estes outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, começaram a brigar com Estevão, começaram a discutir quando Estevão estava ali pregando. Mas o Espírito de Deus, gente, que sempre esteve, né? Depois que Jesus derramou do seu Espírito na gente, olha o que acontece. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão, e ele vai dar sabedoria a gente. Ele vai dar, pessoas, na boa, pessoal, vamos colocar isso na cabeça.
Quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo vai nos capacitar. E o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Ele conseguia provar por A mais B o poder da graça, o poder de Jesus, o poder da ressurreição. Ele conseguia provar isso. Ele conseguia provar. Então eles pagaram algumas pessoas para dizer algumas coisas contra Estevão. Já que não dava para pegar ele nos argumentos, vamos montar alguma coisa contra ele. Vivem fazendo isso com você, com servos de Deus, montando calúnias contra você, falando mal de você, falando mentiras de você. Mas Deus sempre vai te justificar e vai cuidar de você. Pode ter certeza disso. E aí olha só o que os caluniadores falavam de Estevão. Nós ouvimos este homem, esse Estevão aí, dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, falando que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus, dessa maneira, eles atiçavam o povo, os líderes também, fora os mestres da lei que também ficavam com raiva dele. E depois disso, devido a essa calúnia, devido a essa mentira, eles foram agarrar o Estevão e o levaram ao conselho superior. Porque assim, o caluniador, gente, ele tem um objetivo, ele quer atingir uma pessoa. Lógico, o caluniado, a pessoa que está sofrendo ali as difamações, essa pessoa, eles querem atingir, mas o alvo deles é provocar aqueles que têm poder de prejudicar aquele que está sendo caluniado. E nesse caso de Estevão, eles conseguiram. Os caluniadores conseguiram atiçar quem tinha autoridade para prender Estevão e para zoar com Estevão. Vamos tomar cuidado. É lógico, num caso desse, e se for para a glória de Jesus, é isso mesmo que vai acontecer com a gente. E nós temos que ficar felizes quando nós somos perseguidos por causa de Jesus. Nesse caso, sim. Se for para ser perseguido por Jesus, por causa de Jesus, a gente tem que se alegrar. Porém, nós devemos vigiar quando não for esse o caso. Pensa nisso, pessoal, tá? Pensa nisso. Então, arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. E essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Esse homem não para de falar. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Nós ouvimos ele falar isso. E todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia como o rosto de um anjo. Ali, a glória de Deus já estava sobre Estevão. Pode ter certeza. E é assim que acontece com a gente. Quando somos colocados diante de um tribunal, diante de pessoas que nos julgam e nos acusam, nós devemos apenas fazer a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, pode ter certeza, Deus vai nos honrar. E a glória dele irá brilhar sobre nós, para a glória dele, para o louvor do nome dele. Pessoal, esse foi o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Espero que tenha gostado. E semana que vem a gente continua no capítulo 7. Mas não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de participar com a gente dessa linda história da Igreja do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, pessoal. Fique em paz. Consciência.